E aí pessoal, vou começar a responder as perguntas de segunda-feira agora. Então, primeira, olá, tudo bem? Gosto muito de ver pornografia. Como os psicólogos observam sobre isso? Bom, tem que saber o quanto você gosta de pornografia. Isso é uma coisa que você vê de forma espaçada, ou se realmente você tem uma compulsão, né, por sexo, que aí é considerado, vamos dizer, um vício, né? Uma compulsão que é parecida até com vícios de drogas, álcool e assim por diante. E a compulsão acontece quando você começa a necessitar de assistir a pornografia o tempo inteiro, se sentir irritado e ansioso quando você não vê, né? Isso é um dos motivos. E tem algumas características específicas, né? Como perder um pouquinho a satisfação do sexual com o parceiro e aumentar a masturbação, ter dificuldade de ereção com pessoas reais, também uma ansiedade social, né? Que vai se agravando com o tempo, uma objetificação do sexo oposto, então tratar mesmo como um objeto, perda de empatia, então tem muita coisa negativa nisso. Aí você perguntou como os psicólogos veem esse tema. Depende muito da abordagem, tá? No meu caso, eu vejo que existe uma necessidade de terapia para ter uma nova aprendizagem sobre... Então, aprendizagem, né, e reaprendizagem de novas fontes de prazer, buscar criar metas e entendimentos de autocontrole, né? Isso é melhorar a habilidade social, então isso é fundamental. Às vezes fico irritado sem motivos aparentes. Como mudar essa energia? Enfim, tem N possibilidades, né? Mas assim, primeiro a gente precisa ver se é sem motivo aparente mesmo. Então, ficar irritado pode ficar relacionado à falta de habilidade social, né? A um estresse que você está passando, ou questões de autoestima mesmo negativa, né? Ou seja, é uma instabilidade de humor que você está falando, né? E precisa ser entendida e verificada melhor, analisada melhor, né? Mas, de qualquer forma, uma técnica muito positiva e uma técnica simples para diminuir essa irritabilidade é você mudar o foco, né? Começar a pensar nas coisas que você quer alcançar, ou que já adquiriu, ter mais gratidão. Parece simples, mas faz toda a diferença. Casa, filhos, comida, trabalho e marido. Tem vezes que o coração vai sair pela boca. E uma carinha triste. É complicado, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Eu acho que se intensificou muito isso. Então, assim, pelo visto você está fazendo home office, teu marido provavelmente também, os filhos estão em casa. Então, na verdade, eu acho que o principal é ter uma conversa direta e reta com seu marido. Obviamente, uma conversa não violenta. E o teor dessa conversa nada mais é do que uma exposição do que você está sentindo, porque às vezes a pessoa guarda para ela, né? Expor o que você está sentindo de uma forma tranquila e pedir a real ajuda do seu marido. O que fazer para melhorar minha ansiedade? Jesus, muito genérico. E olha que essa é a minha especialidade, né? Dentro da terapia. Mas existem N formas. A melhor, obviamente, é fazer terapia. E por que eu falo que fazer terapia é a melhor forma? Porque você vai trabalhar N questões dentro da tua ansiedade, se entender, se autoconhecer, trabalhar a causa da ansiedade. Porque só o sintoma é fácil de... Mas não vou te deixar sem uma ferramenta. Então, uma ferramenta simples para lidar com a ansiedade. Você vai inspirar por 7 tempos, segurar a respiração por 4 e soltar a respiração por 8. E essa respiração é cientificamente comprovada, tá? Eu gosto de trabalhar só com coisas científicas mesmo. E por que isso melhora a ansiedade? Porque faz o teu corpo perceber que você não está em risco, não está com medo de nada real. Então, praticando essa respiração, você vai mostrando para o teu cérebro que você está no controle do teu corpo, da sua fisiologia, e contando mentalmente o tempo, você também foca em uma coisa específica, evitando os pensamentos ansiosos. Como posso lidar com pessoas ciumentas? Às vezes acho que minha namorada é louca. Cara, ciúme é uma das
das coisas que mais acaba relacionamento, mais dá treta de forma. E o ciúme ele é relacionado a muitas coisas, né? Do teu lado, por exemplo, você pode mostrar para ela o quanto ela é importante para você, o quanto ela faz parte da sua vida, colocar ela na sua vida real, falando dos seus sonhos e tudo mais. Mas pode não ser uma questão sua, né? Então pode ser uma questão da pessoa. E o ciúme está muito relacionado à baixa autoestima ou a outras questões psicológicas que vão atrapalhar com certeza o relacionamento. Então nesse seu caso, na verdade é fazer essa pessoa entender que desse jeito o relacionamento não está sendo saudável e que ela precisa procurar uma ajuda psicológica, que é a melhor opção. Estou tendo crises de ansiedade ao ponto do coração querer sair pela boca, me ajuda. De novo, a gente precisa saber o motivo disso, se é pela pandemia, se é uma outra questão. Então precisa saber se existe um motivo real dessa ansiedade, né, por tudo que está acontecendo, ou se ela vem do nada, essa crise de ansiedade vem do nada. Porque existe uma grande diferença entre crise de pânico e síndrome do pânico. Tá? Então, para você, eu sugiro fortemente você procurar uma terapia psicológica mesmo para trabalhar essas questões e entender em que pé que você está dentro dessa ansiedade. Tá? Mas faz também a ferramenta da respiração. Minha mãe finge estar deprê para chamar minha atenção. Como corto isso? Como é que você sabe que ela finge? Qual é seu entendimento a respeito disso para você falar uma coisa dessa? Não tem como a gente saber uma coisa dessa, né? Então, sua mãe pode estar utilizando de mecanismos de vitimização, por exemplo, para ter uma atenção ou algo do tipo? Pode. É uma possibilidade? É. Agora, sua mãe também pode estar num estado de tristeza profunda ou até de depressão, né? De verdade. Depressão não é brincadeira, depressão é doença mental, gente. Precisa de tratamento, ok? Relacionamento entre border e narcisista é furada? Narcisista tem solução ou melhor cair fora? Uau, que junção de casal, hein? Vamos lá. Então a primeira questão de tudo é entender se você tem e essa outra pessoa tem esse tipo de transtorno ou não, né? Porque isso é muito gera comportamentos muito diferentes. E muita gente acha que tem e não tem esses transtornos, tá? Eu falo isso porque eu trabalho em saúde mental, trabalho também em CAPS, eu atendo transtornos de personalidade e afetivos e de humor e tal. E é muito diferente da galera que fala, eu tenho uma coisinha ou outra. Você tem traços, mas você não tem a personalidade. Mas partindo do pressuposto que vocês dois têm esse diagnóstico, têm esse transtorno, obviamente o relacionamento vai ser complicado. Agora, se vocês dois estão em tratamento, tomando os medicamentos corretos, fazendo terapia, se cuidando, se entendendo, se autoconhecendo, é fundamental. E aí pode até dar certo, não tem por que não dar certo se os dois estiverem em equilíbrio, em tratamento. Agora, se não tiver... Por que eu falo que a tendência, quando os dois não se cuidam, né, não se tratam, de dar errado é grande? Porque mesmo se fosse um só, ou o narcisista ou borderline sem tratamento, dificilmente ele tem um relacionamento positivo. Agora, no próprio CAPS, no próprio trabalho, eu tenho exemplos de pacientes minhas que sofrem com o transtorno borderline e, equilibradas com terapia e medicamentos, conseguir um relacionamento estável. Então, na realidade, minha resposta para você é: pode dar certo? Pode, se os dois estiverem em tratamento e levarem a sério o tratamento. Agora, se não, fica bem complicado. Legal? É isso. Só para deixar a galera mais a par da situação, eu vou explicar pouca coisa, alguns sintomas, algumas características desses dois tipos de transtornos, tá? Só para vocês se situarem também no que eu estou falando aqui sobre isso. Então o transtorno borderline é um transtorno de personalidade e eles têm como característica lidar muito mal com rejeição de forma geral. Eles têm um padrão de relacionamento muito instável e intenso, então eles têm uma impulsividade muito grande. Tem uma instabilidade muito grande emocional, então uma impulsividade muito forte, então se apaixonam e se desapaixonam muito facilmente. Tem comportamentos sexuais perigosos, comportamento suicida.
tem um sentimento de solidão muito presente, necessidade de atenção, fazem automutilação, né, para sentir dor e se sentir viva de alguma forma. Então é um transtorno bem complicado. Já o transtorno de personalidade narcisista é muito egocêntrico, ele é o centro do universo, ele é melhor que todo mundo, ele quer ter a atenção de todos, insiste em ser melhor que todo mundo, quer ser reconhecido por algo, enfim, tem uma sensação de que ninguém é bom o suficiente para ele, e pouco empático, porque só ele interessa. E lembrando, só para finalizar, que assim, isso eu estou falando da característica do transtorno. Se a pessoa trata, cuida, vai atrás, ela fica totalmente estável, normal. E aí vive uma vida tranquila, normal. Beleza? Quero mudar, mas não consigo. Faço planos, porém na hora H fico parado. Tem algo de errado comigo? Cara, eu vou te falar que essa é a grande defeito do ser humano. Em evolução, né, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tem a tendência de guardar energia, de evitar a dor, evitar o medo, evitar, né, situações prejudiciais. Então, naturalmente, a nossa tendência é ficar mais parado. Então, o que acontece o que você está falando que acontece é uma coisa muito comum de acontecer, apesar de não ser positivo, tá? Então, na realidade, o que você precisa fazer é mudar o entendimento sobre essas questões. Como assim? É entendendo o real motivo, é você trazendo um porquê real daquele plano. Por que aquilo tem que dar certo realmente? E não só planejar, porque você vai arrumar uma desculpa para não fazer sempre. Então, como você consegue atingir esses planos? É fazendo, primeiro, planejamento, organização, criando pequenas metas, para de pensar no todo, pensa em pequenas metas e consistência.